culto e louvor em nossas vidas. E aceita a nossa oração como incenso suave às tuas narinas. Clamamos-te, ó Deus, para que o Senhor nos traga luz sobre sua palavra, entendimento, para que a ouçamos e a apliquemos lá as nossas vidas, de sorte, Pai, que vivamos de modo agradável a Ti. Que o Senhor se revele nessa noite e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Aos Romanos, capítulo 5, começando pelo versículo 1. Aos Romanos 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim: temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Podemos sentar. Todos nós ouvimos falar que no século XVI, quando o monge agostiniano Martinho Lutero, em sua torre de meditação, leu a carta aos Romanos, mais particularmente o capítulo de número 1, e se lhe descortinou a doutrina da justificação pela fé, um rebuliço aconteceu, uma movimentação aconteceu, não apenas no homem, que descobriram essa verdade, pela qual saiu de uma situação de opressão sob culpa, para uma de vitória e consolo sob a graça. Mas aquele homem, a partir da descoberta desta doutrina sobre a qual iremos falar, ele adquiriu uma coragem sobre-humana para enfrentar poderes, para enfrentar estruturas que naquela época se lhe contrapunham. E não apenas ele, mas outros que chegaram à mesma verdade, muitos antes dele, também tiveram este mesmo ímpeto, esta mesma coragem, esta mesma ousadia. E quando nós observamos o século XVI, nós percebemos que houve uma mudança muito grande nesse trajeto do século XVI para o século XVII. Grandes nações como a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, como a Alemanha, Bélgica, Suécia, Suíça, Dinamarca, de repente abandonavam o legado católico que as caracterizara por tanto tempo e tornavam-se lugares onde a fé evangélica era festejada e comemorada. Esses países tornaram-se majoritariamente protestantes num período rápido demais. E aqueles que estudam as ações desses reformadores e o modo incansável com que pregavam, se espantam. Como eles eram perseverantes, como eles eram insistentes, como não desanimavam com a oposição, como se estivessem cegos para ela e vendo apenas a convocação do céu para fazerem aquilo que deveriam fazer. Carlyle, um poeta inglês, escreveu sobre os heróis e ele disse que os reformadores protestantes do século XVI, eles tinham uma estrutura psíquica
que os fazia não amedrontarem-se com nada, que fazia com que eles tivessem uma intrepidez, uma coragem, uma força de ação sobre-humana. Alguém já chegou mesmo a dizer, a partir da análise de Carlyle, que os protestantes naquele momento tinham nervos de aço, tinham nervos de ferro. O que esta doutrina tem que dá esta força, este fôlego, esta ação? E se nós estamos vendo nos nossos dias pouco disso, é porque pouco ela tem sido pregada, ou então é porque pouco ela tem sido compreendida. Algumas igrejas já não falam mais sobre isso, tão preocupadas que estão com assuntos pragmáticos, e outras que falam disso, mas tão monotonamente, tão intelectualmente apenas, tão tradicionalmente, que não atrasem com o impacto que ela precisa ter, com o que ela precisa vir. Entendamos a doutrina da justificação pela fé. Nós todos somos herdeiros do legado de Adão. Estávamos nele potencialmente quando ele pecou, e todos nós participamos dos efeitos que o pecado causou em sua natureza, porque Lula transmitiu. Isto estava estabelecido mesmo antes da queda. Deus havia dito que cada ser produziria segundo sua espécie, sendo que no plano de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança, bom em princípio, por este princípio, por esta lei de que cada ser geraria segundo a espécie, iria gerar filhos, era com a bondade com que fora criado, com a imagem divina, com que foi criado o primeiro homem. Mas quando o pecado entrou no mundo, esta lei que deveria ser uma bênção, tornou-se para o homem uma maldição, porque do impuro agora não se pode tirar o puro. E os homens vêm ao mundo com esta situação de inclinação para o pecado. A inclinação da carne, diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, é inimizade contra Deus. O pendor da natureza, agora caída, é para ficar contra Deus. Isso não significa dizer que o homem se tornou irreligioso. Ele continua religioso, mas sendo que ele forja religiões que lhe são convenientes. Em relação ao Deus verdadeiro, ele tem uma indisposição. Sua natureza religiosa reivindica que haja culto, reivindica que haja deuses, reivindica que haja um sentimento religioso expresso. Mas a indisposição para com Deus faz com que ele, por este pendor naturalmente religioso, forje deuses. Ele quer satisfazer a sua natureza religiosa, mas não com o Deus verdadeiro, porque a sua natureza, embora continue religiosa, é uma natureza caída. E assim as religiões surgem, todas elas trazendo uma ênfase no mérito humano, alguma coisa que o homem possa fazer para barganhar o favor de Deus, para merecer o favor de Deus. Surgem códigos de compensação, de penitências, rituais de purificação e empreendimentos morais, para que mediante as obras os homens alcancem um estágio pelo qual se julgam favorecidos por Deus. Mas a verdade é que o homem não consegue agradar a Deus por meio de suas obras, porque, como eu disse, ele está com a natureza arruinada pelo pecado. Suas obras estão manchadas pelo pecado, são as melhores que ele faz, imperfeitas, ante Deus não passam de trapos da imundície, diz o profeta Isaías. E Jesus confrontou religiosos que julgavam-se cumpridores da lei divina e aptos a merecer o favor de Deus por obras.
mostrando que eles poderiam socialmente serem benquistos, reconhecidos, mas Deus, que lhes conhecia o coração, sabia que havia no coração maldade, cobiça, orgulho, soberba. Os homens podem se reformar externamente, mas não podem se regenerar interiormente. Eles podem mascarar a malignidade dos seus corações e podem, por uma transfiguração, converter no discurso o seu egoísmo em altruísmo. Mas Deus, que é tudo sonda e tudo vê, sabe o que está lá no coração. E através da pregação do Evangelho, nós dizemos aos homens que eles são pecadores. Para pregar o Evangelho, nós pregamos também a lei, não para que possa salvar, mas para que possa revelar ao homem o seu pecado, como um espelho, diante do qual alguém possa se enxergar. A lei é propedêutica, é preparatória para a apresentação do Evangelho. De fato, se eu apresentar o Evangelho e não falar da lei de Deus e do descumprimento e transgressões dos homens, as pessoas não entenderão acertadamente o Evangelho, não lhes virá como uma boa nova. Isso significa Evangelho, uma mensagem de salvação para a qual elas não sentem tanta necessidade. Por isso, nós procuramos, através da palavra, dizer quais são os padrões de Deus e mostrar que os homens têm descumprido esses padrões. Mas nós não confiamos apenas no nosso poder de persuasão, porque o homem caído, ele tem a capacidade de convencer-se de que é bom. Todos os homens julgam bons os seus caminhos aos seus próprios olhos, mas Deus pesa os espíritos. Por isso nós somos assistidos quando pregamos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E através do Espírito Santo é que o homem pode se confrontar com o espelho da lei e ver quão pecador é. Homens que foram atingidos pela persuasão do Espírito, muito embora muito reconhecidos às vezes socialmente, por uma vida aparentemente de integridade, se sentiram terrivelmente pecadores. Homens que poderiam receber aplausos da sociedade, mas agora, descortinados pelo Espírito Santo, viram-se no seu estado de perversidade e malignidade. Portanto, para que o Evangelho se faça inteligível, as pessoas têm que ser convencidas do pecado, da justiça de Deus a quem não atingiram e do juízo de Deus que lhes é merecido. Quando isso chega, e homens como Lutero, homens como muitos dos reformadores, homens como puritanos, batistas, presbiterianos de renome, que tiveram uma profunda experiência com Deus, sentiram o peso dos seus pecados e chegaram a isso, quando eles chegam no limite, no fim de si mesmos, vendo-se impotentes para trazerem algo que os possa fazer merecedores da graça, então nesta hora eles podem entender o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é essa: que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, consubstancial ao Pai, fez-se homem como nós. E enquanto homem, ele nasceu debaixo da lei, submetendo-se às exigências que a lei faz. E ele, como homem, atendeu a todos os reclamos da lei e viveu uma vida perfeita, uma vida reta, mas não viveu a seu próprio favor, nem fez-se homem a seu próprio favor, fez-se homem por amor de nós. Viveu sua vida de obediência enquanto homem por amor de nós. Nós às vezes falamos da cruz como nela constando tudo o que é necessário à nossa salvação, e podemos dizer que lá termina tudo que é necessário à nossa salvação. Embora a ressurreição seja o testemunho de Deus a favor da aceitabilidade da morte de Jesus, mas Jesus começou se encarnando, já foi um sacrifício a favor de nós. Quando ele teve sede, fome, dor, foi um sacrifício a favor de nós, porque ele não era pecador, não deveria estar sobre
sob as consequências do pecado, o cansaço, a sede, a dor, mas Ele em tudo fez-se semelhante aos irmãos para ser o nosso substituto adequado. Foi tentado sem que precisasse ter sido como homem, mas para que pudesse, como nós, ser tentado e não pecar. Como nós ser tentado e, diferentemente de nós, não pecar. E Jesus tomou sobre si os pecados de todos nós e foi àquela cruz para morrer como nosso substituto, para morrer o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, para quitar a nossa dívida, para expiar a nossa culpa. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para diante do Pai ser o nosso advogado, intercessor e sumo sacerdote, para de lá enviar seu Espírito para ser o Consolador que está conosco para sempre, para ser aquele que por nós clama dia e noite junto ao Pai. Jesus, Ele na cruz fez uma substituição. Nossos pecados foram lançados em sua conta, e sua vida de retidão ficou ao dispor para ser lançada na conta dos que creem. Houve uma troca, uma permuta. Sua morte é satisfação pelos pecados, é compensação pela culpa, mas nós só nos beneficiamos dela quando cremos no Senhor Jesus, quando nos arrependemos das nossas transgressões, sentindo o peso dos nossos pecados, vendo-nos sob o espelho da lei. E quando corremos para Jesus, como quem corre para um refúgio, como quem corre para um lugar de abrigo em meio a uma tempestade, quando gritamos por Ele, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé salvífica não é só um assentimento, não é alguém dizer eu concordo no final de uma exposição, é um grito de socorro, é a corrida para um abrigo, é o lançar-se nas mãos do Senhor Jesus como Salvador. E quando alguém então se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus como Salvador, não apenas ele é perdoado dos pecados, porque Jesus já os pagou por ele, não apenas ele é purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, mas ele é aceito diante de Deus como se tivesse vivido a vida de retidão de Jesus. É mais do que ser perdoado, é ser considerado como se nunca tivesse pecado. É isso que nós chamamos de justificação. Justificação é um conceito forense. A Bíblia fala de justiça imputada, atribuída, uma justiça perfeita, já alcançada por Jesus, que é nos atribuída, que é contabilizada a nosso favor, como os nossos pecados lhe foram imputados, sem que Ele os tivesse praticado, lançados em sua conta para Ele os pagar na cruz do Calvário. Quando nós entendemos que agora nós temos essa nova posição diante de Deus, pela qual não apenas somos pecadores perdoados, mas aceitos por Deus como se fôssemos Jesus, então isso traz não apenas um consolo, isso traz uma força fora do comum, porque agora você sabe que você está diante de Deus, justificado pela graça mediante a fé. Deixe-me explicar uma coisa para eliminar. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, essa expressão foi alvo de muitas controvérsias entre os teólogos. O que é que faz o homem à imagem e semelhança de Deus? É a sua racionalidade, a sua eticidade, a sua liberdade, a sua composição espiritual, alma, corpo. Essas controvérsias são filosóficas. Para nós basta o sentido teológico. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que a Bíblia quer dizer é que Deus fez o homem para se relacionar com Ele. Os antigos diziam que só há relação entre os iguais. Um homem, quando quer fazer parecer que tem um relacionamento com o seu cão doméstico, o que é que ele faz? Ele adestra o cão para adquirir hábitos parecidos com os dos seres humanos, para fazer parecer que é um relacionamento entre iguais. Mas o animal não faz aquilo de maneira inteligente, não é um verdadeiro relacionamento, porque o relacionamento presume-se entre os iguais. Por isso que quando a gente quer simular um relacionamento com um animal doméstico, a gente procura criar nele, por adestramento, hábitos que possam parecer inteligentes, que possam se familiarizar com hábitos humanos, porque o relacionamento é entre os iguais. Um filósofo como Kant dizia que o relacionamento da pessoa com as coisas, que não era propriamente um relacionamento, era econômico. O relacionamento verdadeiro é entre os iguais. Obviamente nós não somos iguais a Deus. Deus é infinitamente maior do que nós.
Porque nós somos finitos em criaturas, Ele é o Criador, onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia quis dizer que Deus colocou no homem alguma coisa pela qual seria possível o relacionamento. Ou alguma coisa pela qual, através da condescendência de Deus, Deus tomando uma forma, Deus se rebaixando a nossa condição, pudesse se relacionar conosco. Porque nós vemos o princípio da condescendência de que falou Calvino nas suas Institutas, em toda a história da salvação. Deus, através da Bíblia, nos é condescendente, porque fala na nossa linguagem, porque usa metáforas e analogias para que nós possamos entender coisas supremas que nós não temos na nossa mente finita condições de entender. Deus em Cristo se fez condescendente, porque em Cristo Ele se humanizou para se relacionar conosco. E portanto, de alguma maneira, Deus se relacionava com Adão em condescendência, porque a Bíblia diz que costumava Deus aparecer a Adão no jardim. De alguma maneira havia uma condescendência de Deus e alguma coisa na estrutura com que criaram o homem que possibilitara esse relacionamento. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Desde o começo era o plano de Deus criar o homem e a mulher. Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Diz o Gênesis 1 que fala do relato resumido. Mas Gênesis 2 mostra que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Por quê? Porque se Deus tivesse criado o homem e a mulher conjuntamente, o homem poderia pensar que o relacionamento para o qual ele foi criado, o relacionamento primário, seria com a mulher. Mas Deus criou o homem primeiro sozinho, para o homem entender que o seu relacionamento básico e primeiro deveria ser com Deus. Os animais foram criados em seus pares, e o homem foi criado sozinho para saber que antes de se relacionar com o seu vizinho, ele tem que se relacionar com Deus. Por isso que o primeiro mandamento não é ama teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo é que é ama teu próximo como a si mesmo. E Santo Agostinho, quando comentou o primeiro mandamento, ele disse: Senhor, como é que pode? Se eu te amo de todo o coração, alma, força, o que é que restou para amar o próximo? Foi tudo para ti. Mas é que o nosso amor ao próximo é uma extensão do amor que temos a Deus. Fomos criados para Deus. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Kierkegaard dizia que nós somos uma síntese de temporalidade e de eternidade. Somos seres finitos e pertencentes ao tempo, mas temos a eternidade em nosso coração, como diz Eclesiastes. Fomos criados para o relacionamento com o Ser Supremo, para encontrarmos a nossa plenitude nele. Por isso que Agostinho diz nas Confissões: permaneceremos inquietos até que nossa alma repouse em Ti, até que encontremos satisfação em Ti. Fomos criados para esse relacionamento com Deus. Qual é a definição que se dá de pessoa? A mais popularizada e a mais simples é que pessoa é uma condição relacional. Não teria sentido eu ser pessoa frente a ninguém. Eu sou pessoa em relação a alguém. Ser pessoa implica no nome, numa singularidade, numa identidade que alguém mais deve reconhecer. Eu sou pessoa para me relacionar com outros. Um ser pessoal é um ser relacional. Martin Buber, um filósofo judeu, escreveu um livro, Eu e Tu. E ele disse: há dois tipos de relação. A relação eu-coisa, que é a relação, por exemplo, do cientista com o seu objeto, que é uma relação de dominação. O cientista quer se apropriar do objeto, entendê-lo e talvez alterá-lo. E há a relação eu-tu, que é a relação interpessoal, intersubjetiva, que é entre pessoas. Nós nos equivocamos, por exemplo, quando nós nos relacionamos com pessoas como se elas fossem coisas, e relacionamos-nos com pessoas como se fossem coisas quando nós a instrumentalizamos para alguma coisa que queremos. Não a amamos em sua identidade, mas como um meio para conseguirmos coisas. Por isso Martin Buber dizia: as coisas devem ser usadas e as pessoas amadas. Nós erramos quando amamos as coisas e usamos as pessoas. Portanto, ser pessoal é ser capaz desse relacionamento. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o homem foi criado como um ser pessoal. E o relacionamento para o
qual ele foi criado, acima de tudo, é o relacionamento com Deus, com o seu Criador. E é interessante que Martin Buber é judeu, e a teoria dele para quando ele chega em Deus. Ele diz: todo ser pessoal é relacional. Aí, como ele é judeu, para ele Deus não é tripessoal, aí ele diz: Deus é o único ser pessoal que não é relacional. Aí ele quebra a definição dele. Nós não precisamos quebrar, né? Deus é pessoal e é relacional, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando criou o mundo, Deus deliberou como num concílio: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é definido na Bíblia essencialmente como um relacionamento. Deus é amor. Ora, antes de haver criatura, como é que Deus seria amor? A quem ele amava? Se ele é amor, tem que haver relação. Em Deus há um amante, um amado e um espírito de amor. Jesus disse: o Pai me amou antes da fundação do mundo. O Deus a quem servimos é triuno. Alguém diz: Deus é impessoal. Não, Deus é mais do que pessoal, é tripessoal. Ele não é menos, ele é mais. Portanto, ser pessoal é ser capaz de relação. Quando nós falamos das três pessoas da Trindade, aí nós falamos Pai. Pai é um conceito relacional. Não existe pai sem filho. Filho é um conceito relacional. Não existe filho sem pai. Portanto, ser pessoal implica ser relacional. E fomos criados como seres pessoais para um relacionamento supremo com Deus. Nós fomos criados para sermos reconhecidos por Deus. C.S. Lewis, quando fala do céu, ele diz: alguém pode pensar no céu de uma maneira errada, imaginar o céu como um prêmio. Eu vou chegar lá, vou andar em ruas de ouro, mar de cristal, vou ganhar agora pelo sofrimento que eu tive na terra. Aí ele diz: o céu é mais parecido com a consumação de um amor. Por exemplo, os namorados apaixonados, quando se casam, não veem o casamento como uma premiação pelo namoro. Eles veem o casamento como um fechamento do namoro. Um filho que realmente ama o pai, ele faz uma coisa para agradar o seu pai, naquela fase mais inocente, mas o objetivo dele não é agradar e dizer: pai, agora me dê uma mesada. Ele se realiza só com o pai dizendo: muito bem, meu filho, parabéns. Ele se completa no reconhecimento que o pai lhe dá. Isso não é uma barganha, é a realização do filho diante daquele em quem ele confia. Ele sabe que o reconhecimento daquele pai indica alguma coisa positiva. Então nós somos criados para sermos aprovados por Deus, reconhecidos por Deus, chamados por Deus de filhos, para sermos pessoas diante do absoluto, diante de Deus. Interessante quando Kierkegaard descreve no seu livro Temor e Tremor a subida de Abraão ao monte onde ele levou Isaac para sacrificar. Ele faz uma descrição angustiante, mas extremamente profunda. Ele diz: Abraão não pôde dizer à sua esposa o que ia fazer, levar o seu filho em sacrifício, porque sua esposa jamais entenderia. Afinal de contas, ela por muito tempo fora estéril. Em Isaac, Deus disse que daria descendência e linhagem a Abraão. Isaac não tinha tido filho algum, nem tinha casado. Parecia um absurdo que Abraão ia fazer. Ela que não tinha ouvido a voz de Deus, Abraão sim, jamais entenderia. Ela ia dizer com certeza: Deus não falou isso porque é contraditório. Mas Abraão, que tinha ouvido a voz de Deus, estava ciente de que Deus era poderoso para ele matar Isaac, depois Deus ressuscitar Isaac e cumprir a promessa da descendência, conforme diz lá em Hebreus. E Abraão não pôde dizer à sua esposa, Abraão não pôde dizer ao seu servo, que no meio do caminho ele disse: fica aqui. Mas ele disse: eu vou e volto com o menino. Ele tinha certeza de que Deus o restituiria, de que Deus lhe daria de volta o filho. Mas Kierkegaard diz: aquele é o momento supremo da fé, porque é o homem diante de Deus. Não é o homem diante do vizinho, do próximo. É o homem que sabe o que Deus pediu para ele, sabe que ninguém vai entendê-lo, mas ele está ouvindo a voz de Deus. Ele diz: Abraão naquele monte, porque era um homem sozinho diante do seu Criador, sem mais ninguém.
Por isso que ele tornou-se o pai da fé. Quando o homem pecou, ele perdeu este relacionamento com Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse que os homens estavam como ovelhas sem pastor. Paulo diz: todos se extraviaram, e a natureza ainda não quer vir para Deus e procura forjar deuses. A natureza caída do homem. Então o homem caído faz o quê? Ele, como ser pessoal, precisa ser reconhecido. Como ser pessoal, ele precisa ser notado. E foi criado para ser notado por Deus. Mas está longe da presença de Deus, espiritualmente morto. Então ele vai tentar ser reconhecido pelo outro homem. Ele vai tentar se realizar sendo reconhecido pela outra pessoa. Aí as sociedades criam os códigos de status. Se você tiver cultura, você é mais reconhecido. Se você tiver dinheiro, você é mais reconhecido. Se você tiver beleza, você é mais reconhecido. E aí as pessoas procuram satisfazer esses códigos para que a sociedade as note. Na verdade, no íntimo, sem que o saibam, era a Deus que o espírito delas estaria procurando. Mas, por não quererem saber de Deus e sentirem a necessidade de colocar algo no lugar, eles colocam a sociedade. Aí a pessoa ganha um diploma de bacharel e se sente o máximo. Tem um título de doutor e se sente o máximo. Tem dinheiro, se sente o máximo. É um modelo, se sente o máximo. Por isso que os YouTubes estão cheios de pessoas fazendo coisas extravagantes para que sejam notadas, para que se tornem celebridades, para que se tornem importantes. De certa maneira, é isso que inspira aqueles atos absurdos que nós vemos acontecer às vezes nos Estados Unidos, pessoas que saem matando todo mundo. São pessoas que, quando se vai investigar, são obscuras, vivem recolhidas, ninguém as nota. Então elas preferem ser notadas como perversas e más, fazendo alguma coisa extravagante, do que serem completamente ignoradas. Todos nós devemos nos lembrar disso quando fomos crianças. Quando nos dão um gelo, né? É a pior coisa. Um grupo não gosta da gente, ninguém vai falar com ele. A gente tem vontade de esmurrar para ver se a pessoa nos nota. Porque o ser humano prefere ser notado fazendo alguma coisa ruim do que não ser notado de forma alguma, porque ele é um ser pessoal. Por isso os terroristas são pessoas em busca de algum tipo de reconhecimento. Como não alcançar nessa vida, eu vou aqui matar muita gente, no final me mato, pode ser do outro lado Deus me reconheça. Pessoas buscando reconhecimento nesses códigos, e aí nós vemos toda essa coisa vaidosa no plano dos status, dos códigos de status, toda essa coisa efêmera. O ser humano se sentindo maior por causa da roupa que veste, por causa da cara que tem, por causa do dinheiro que possui, por causa do carro em que anda, por causa dos títulos de que goza, coisas efêmeras. Numa sociedade consumista como a nossa, as pessoas procuram reconhecimento através do seu poder de compra. Se você, por exemplo, vai comprar um carro, se for um carro 1.0, aí você fica numa sala lá bem quente. Eu vim comprar aqui um carro bem caro, não tem uma sala VIP aqui para você, você quer um cafezinho. Então, quem tem poder de compra vale mais. Pierre Bourdieu, um sociólogo, escreveu um livro, A Distinção, onde ele explica como é que funciona a manipulação das pessoas pelo consumo. Surge, por exemplo, vou dar um exemplo, vou falar as palavras dele, vou falar as minhas palavras mais simples. Surge, por exemplo, um modelo de celular mais novo, muito caro. Aí os ricos querem comprar, porque comprando eles poderão se distinguir do pobre. Estou dizendo que todo mundo quer comprar, compra, por isso não. Mas muitos não fazem. Se tem um mais novo, ele quer ter um mais novo, talvez porque ele tenha estar funcionando.
Talvez o que ele tenha não se diferencia do outro, exceto porque o outro tem outro design, mas ele quer se distinguir porque é caro, porque nem todo mundo vai ter, e ele vai ter. Aí ele compra aquilo ali. Aí a indústria do consumo já está preparando o próximo produto. Quando chega o próximo produto, que já vem muito mais caro, esse que era caro barateia. Porque aí os mais pobres vão dizer, agora nós vamos comprar para ficar igual ao rico. Mas não é que você compra para ficar igual ao rico, é porque já tem um outro, não é o mais rico. E a pessoa não percebe que está sendo controlada, manipulada pela sociedade de consumo, se acha um tal. A pessoa mais importante do mundo com aquele produto novo e não percebe que está sendo manipulado. Exatamente porque os homens se conhecem e sabem dessa carência que eles têm de autoafirmação. Nós percebemos isso também nos movimentos afirmativos. Movimento negro, movimento de índio, movimento disso, movimento daquilo. Interessante que na época de Martin Luther King havia duas visões sobre o fim do racismo: a de Martin Luther King, o pastor batista com a qual nós iremos comungar, e a de Malcolm X, que tinha uma inspiração islâmica. Ele era um islâmico meio adoidado, porque misturado com as coisas da cultura ocidental. O Malcolm X alimentava o revanchismo. Olha, no passado os brancos nos fizeram mal, agora nós queremos revanche, nós queremos compensações, nós queremos ter privilégios que eles não têm, porque já tiveram muito privilégio que nós não temos. Ninguém percebe nesse discurso que você está disputando com os de uma geração que não tem nada a ver com a geração anterior. A geração anterior que oprimiu passou impune. E aí você está disputando uma geração que não estava em oprimento. Tem tudo de injusto nessa situação. E essa cultura do revanchismo, do ressentimento, cria toda uma segmentação social, uma guerra. O ódio aumenta, os conflitos aumentam, e o outro lado se sente desrespeitado, porque ele não foi da geração opressora, e vê aquele ali gozando agora de novos privilégios de compensação que ele não tem. Ele não entende por quê, porque não foi ele que fez nada com daquela outra etnia, e aí ele se sente ressentido, magoado, e a sociedade dividida e fragmentada e rasgada com tudo isso. Existem até coisas que são bem esquisitas. De repente alguém, por exemplo, vai se dizer afrodescendente e vai trazer a cultura da África, mas os pais dele não eram africanos, já nasceram aqui no Brasil, no Ocidente. Mas é para aumentar a distinção, a afirmação. E índios e homossexuais. Agora é a hora da revanche. E feminismo, agora é a hora de revanche. Meus irmãos, não tem uma coisa mais inconsequente do que um crente estar nesses movimentos. Porque se você quer se afirmar a partir de raça, a partir de sexo, a partir de qualquer coisa desse tipo, você está querendo se afirmar através de uma coisa que em Cristo deveria ter sido superada. Você está fazendo sua identidade em Cristo ficar subalterna a uma divisão que Jesus veio para findar. Lá em Gálatas, a Bíblia diz o seguinte, no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículos 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. O batismo é um ato simbólico, é a assunção de uma nova identidade. Morri para o mundo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a identidade que você assumiu pelo batismo. E no versículo 28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois uma em Cristo Jesus. Martin Luther King dizia isso. A solução para acabar com o racismo não é o revanchismo, não é o ressentimento,
porque a história humana é alternada. Ora, quem está dominado domina, quem domina é dominado, e se nós formos para o revanchismo, a guerra não termina nunca. Ele disse: a solução é nós acabarmos com essas distinções, reconhecermos que o homem foi criado à imagem de Deus, e não existe o branco, o preto nesse aspecto, o homem, a mulher, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele diz: somente através desse sonho de um mundo sem raças é que nós vamos encontrar a solidariedade. Portanto, não tem sentido buscar autoafirmação nessas coisas. Quem busca, mostra que está longe de Deus, está longe da presença de Deus, não se realizou numa identidade cristã, não encontrou a justificação pela graça mediante a fé. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, o texto diz: somos justificados diante de Deus. Tendo sido justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, temos um relacionamento com Ele. Voltou. Agora Deus nos chama de justos, eleitos, amados. Paulo diz ao Efésios: somos aceitos no amados, como se fosse Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo: Senhor, recebe a minha oração como se fosse Jesus. Que identidade suprema! Temos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A Bíblia diz que se confessarmos o nome de Jesus aqui na terra, Ele confessará o nosso nome diante de Deus lá no céu, diante do Pai e dos santos. Nós temos um nome lá no céu, meus irmãos. Nós não estamos atrás de nome na terra, não, porque nós temos um nome na glória. A Bíblia tem uma passagem que mostra a maximização da nossa personalidade na eternidade. Veja o que diz lá em Apocalipse, como crentes. Apocalipse capítulo de número 2, essa passagem me encanta, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O cristão é singular diante de Deus, ele é único diante de Deus. Nós não somos aceitos como pertencentes a uma classe proletária ou capitalista. Nós não somos aceitos pertencentes a um segmento étnico, em grupo, em coletivo. Nós somos aceitos individualmente. Você tem um nome diante de Deus, tem um maná escondido para você no céu. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz: o crente tem um segredo com Deus, tem uma intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqui diz que nós haveremos de receber uma pedrinha branca e teremos um novo nome. E somente aquele que recebe a pedrinha sabe qual é esse novo nome, o nome que ele tem diante de Deus. Quando tu fores orar, Jesus diz: entra no teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto, já pensou, Deus tem reunião secreta com o crente, te recompensará. Quando nós entendemos isso, alguma coisa tem que mudar, meus irmãos. Nós temos que abandonar essa cultura efêmera. Um crente se louvando de seu poder aquisitivo, de seus títulos, de suas bobagens. Um crente sendo manipulado pela sociedade de consumo, abarcando esses movimentos conflituosos, ressentidos. É uma incongruência. Você é uma pessoa diante de Deus. Isso é a realização máxima. E a Bíblia diz que é isso que dá força ao crente. É por isso que os reformadores foram tão corajosos. Porque agora eu não quero saber o que é que digam de mim, não. Está fora da moda, pastor, e eu com isso. Eu não preciso estar dentro da moda para ser aplaudido, não. Eu não preciso atender a certos padrões de estética que o mundo me impõe para ser reconhecido, não. Não estou nem aí para isso. Porque Deus me reconhece. Porque Deus me chama pelo nome.
Lá em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 31, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o quem também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a força do crente. É por isso que ele é capaz de enfrentar tudo e todos, porque ele tem um reconhecimento de Deus. Não precisa do reconhecimento do homem, porque Deus é que lhe é favorável, porque ele se sente diante de Deus, reconhecido, em comunhão com Deus. Lá em Romanos nós lemos que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e que a tribulação produz paciência. Não nos incomodamos de ser atribulados por esse mundo, não. Paulo diz que nós somos lixo do mundo. Não nos incomodamos com isso. Já negamos a nós mesmos para o mundo, para sermos alguém diante de Deus em Cristo Jesus. Tribulação produz paciência, experiência e tal. Aí ele diz: e tudo isso traz esperança. É uma coisa esquisita. A tribulação do crente é produtiva, né? A tribulação do incrédulo faz ele estacionar, a tribulação do crente faz ele andar. Porque a tribulação produz. O incrédulo não é reconhecido, é hostilizado. Ele vive no reconhecimento alheio, foi hostilizado, oprimido. Pronto, murchou. O crente foi hostilizado. Se foi por causa da sua fé, ele se gloria de sofrer por amor de Jesus. É um privilégio sofrer como crente no Senhor. A tribulação é produtiva, e no final ele diz: a esperança não traz confusão. Nós não ficamos confusos. O mundo às vezes tenta nos colocar em confusão. Está vendo? Você é crente, olha aí a dificuldade que você tem. Você é crente, olha as oportunidades que lhe sonegam porque você é crente. Cadê o amor de Deus que você fala? Mas nós não ficamos confusos, porque a gente não precisa ver o amor de Deus do lado de fora, porque ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós sentimos esse amor dentro de nós. Eu não tenho apenas um testemunho histórico de que Deus me amou enviando Jesus. Eu tenho um amor derramado dentro de mim. Por isso que o crente atribulado continua alegre no Senhor, perseguido, ele glorifica a Deus, ele não é confundido, ele se sente amado, porque ele tem um amor derramado em seu coração pelo Espírito Santo de Deus. E isto faz com que nós possamos amar genuinamente o nosso próximo. Você só pode amar o próximo se você primeiro estiver relacionando-se com Deus, amando a Deus de todo o coração, uma força de entendimento. Aí você vai amar o próximo. Começa com Deus. Sabe por que você só pode amar genuinamente o próximo se você primeiro tiver resolvido com Deus? Porque se você não tiver resolvido com Deus, você precisa da aprovação do próximo. Então você não pode amá-lo de verdade, você tem um interesse de que ele lhe aprove. Por isso que as pessoas às vezes fazem o bem, e quando alguém não corresponde, pode e tal. Lá no fundo, por mais que ele gostasse daquela pessoa e ele fizesse o bem, ele estava querendo algum tipo de aprovação. Então, enquanto a pessoa não está satisfeita em Deus, ela vai procurar o próximo que deveria encontrar em Deus. Então ela não está amando livremente, porque ela
está precisando do próximo para algum tipo de autossatisfação que ela necessita. Mas quando nós nos realizamos em Deus, estamos livres para amar o próximo. Eu vou me dirigir agora ao próximo, não que eu precise da aprovação dele, mas que eu quero dar de graça, que de graça eu recebi. Aleluia, porque do meu interior agora fluirão rios de água viva, porque eu quero agora compartilhar com ele o amor que Deus me deu. Eu quero amá-lo com o amor que Deus me ama. Aí é verdadeiramente amor. Veja o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Note a dialética. Eu tenho que ser livre de todos, para ser voluntariamente servo de todos. Se eu sou servo de todos porque eu necessito, então não é amor. Eu preciso ser livre de todos, para ser servo de todos. Eu preciso estar satisfeito com Deus, para dizer, não, agora eu vou ao próximo. Não que eu preciso dele, tudo que eu queria encontrei em Deus, mas porque eu quero compartilhar com ele o amor de Deus. A Bíblia diz, em Cristo Jesus não vale a circuncisão nem a incircuncisão, Gálatas capítulo 5, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós cremos em Jesus, somos reconhecidos por Deus, Deus derrama o amor dele em nosso coração, e agora nós vamos amar o próximo, como uma extensão, um transbordamento do amor que nós temos para com Deus. Há uma tensão na nossa identidade com, eu tenho que reconhecer. A Bíblia fala da igreja e fala do mundo. Há uma tensão, como diz a Bíblia lá na Epístola de João. Epístola de João, capítulo de número 3, primeira epístola, capítulo 3. Deixa a primeira parte, que é o que eu tenho dito agora. Vede quão grande amor, versículo 1, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que grande amor é esse que Deus nos teve, que agora somos chamados de seus filhos. Ele nos reconhece como filhos. Essa é a realização do crente, paz com Deus, justificado pela graça, sendo chamado de filho de Deus. Mas aí ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E o texto de João vai falar de uma tensão com o mundo, como lá no versículo 15 do capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Há uma tensão, o crente e o mundo, mas não é a tensão do ressentimento. Não é que nós estamos como aqueles que se afirmam a partir de etnia, de sexo, querendo compensações, se ressentindo. Na verdade é que nós entramos em conflito com os valores do mundo, que são valores que dividem. Nós somos a favor dos valores de Cristo, que deveriam unir aqueles em Cristo. Então há uma tensão, mas nessa tensão é o mundo que nos hostiliza, por causa de quem nós somos. Não somos nós que hostilizamos o mundo, e aqui eu estou falando de verdadeiros crentes. E nós vamos ao mundo não à procura de reconhecimento e compensações de revanches, mas levando a água ao sedento, compartilhando o amor de Deus. Nós queremos ir ao mundo com a nossa identidade, para mostrar o que Deus nos fez. O mundo é que nos hostiliza, e por isso somos chamados de peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas isso para nós é um privilégio. Quer dizer que o nosso lugar não é aqui. Nossa estrada é em direção ao céu. É em direção ao céu. Portanto, não vamos nos deixar contagiar pelas ideologias desse mundo, que querem nos afastar dos nossos privilégios. Saibamos quem nós somos em Cristo Jesus.
Ainda que ele me mate, disse Jó, nele esperarei, porque é diante dele que eu tenho realização. Eu quero, como filho que recebe o louvor do Pai, um dia ouvir Deus dizendo: sede bem-vindos, bendito do meu Pai. Possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ore mais, crente. Esteja mais em comunhão com Deus. Descubra esse privilégio. Entre no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Descubra a paternidade de Deus. Ele diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Nós vivemos em dias que, muito mais do que meramente conhecimento acadêmico, nós precisamos de comunhão com Deus. Muito mais do que descobrir a força de sentar numa cadeira de seminário que poderá ter o seu valor, nós temos que descobrir o que é estar de joelhos na cadeira diante de Deus. Comunhão com Deus, vida com Deus, realização em Deus. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. Éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Nós que neste mundo podemos não ser nada, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Reconhecer isso é a força do crente, é o fôlego na tribulação, é o que torna o crente imbatível. Ainda que o inimigo venha contra nós, diz o profeta, como a torrente das águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a nossa fortaleza, essa é a nossa vitória. Diabo nenhum no inferno pode tirar. Vamos ficar em pé. Ouvir os irmãos que tornam a louvar a Deus com o que Deus colocou em seus corações nesse momento.
Se há alguém aqui nesse lugar que diz, pastor, eu ainda não tive essa experiência, e arrependido de meus pecados, arrependida de meus pecados, me abrigar em Jesus, confiar nele, confiar que o que ele fez para mim é bastante. Eu não tenho certeza de que meus pecados já foram perdoados, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar com você. Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar. Deus abençoe, Senhora. Glória a Deus. Convido a Senhora aqui. Levantou a mão com a família ali, ó. Irmãos. Venham aqui à frente para a gente orar com você. Nós queremos orar pela sua vida. Se houver alguém que quer tomar essa decisão, saia do seu lugar. Você que quer aceitar a Cristo como Salvador. Você quer se reconciliar com Deus. Eu estou longe da sua palavra. Estou longe. Estou por caminhos que não agradam a Deus. Mas eu quero me reconciliar com o Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas eu tenho um terceiro apelo nessa noite. Talvez haja alguém aqui que diga, pastor, eu sei que eu sou crente, mas eu me senti menor por não ter certos privilégios que outros têm, certas coisas, certas posições. Me senti diminuído porque não estou ancorado em Jesus. Mas eu quero me lembrar de quem sou. E eu quero que Jesus faça imprimir a sua identidade em mim, para que eu saia daqui certo de que Ele é bastante e suficiente para mim. Venha aqui à frente. Se Deus está falando ao seu coração, também quero orar por você. Senhor nosso Deus e amantíssimo Pai, nós te louvamos porque sentimos a Tua presença, a Tua alta revelação neste lugar, manifestando a Cristo e o poder de Sua ressurreição. Que, meu Pai, cada um que está aqui, os que vieram à frente, se sintam de modo pleno, realizados e completos nele. Que o Senhor nos lembre uma experiência viva dos privilégios da graça. Aquilo que o Senhor lhes fez, quem são diante de Ti, para que nisso estejam completos e possam se voltar a outros apenas para compartilhar o Teu amor. Nós te pedimos, Senhor, esta vitória, esta suficiência consciente de quem somos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, meus irmãos.